A paz da parte de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Hoje quero apresentar aos irmãos o estudo do cavalo branco e o seu cavaleiro com o arco na mão, descrito ali em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao verso 2. Mas antes, encarecidamente, eu peço aos irmãos que se inscreva no canal, você querido ouvinte, ou você que está assistindo esse vídeo, por algum modo chegou até aqui, né? Agradeço a sua presença aqui e que se você puder compartilhar com mais irmãos, deixar o seu joia, isso vai ajudar, né? Muito. Ainda que o canal não é monetizado, a gente sabe das restrições que temos, mas a intenção é que a palavra chegue a mais irmãos. Então vamos prosseguir. Apocalipse capítulo 6, verso 1 ao verso 2 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem, vi. Então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco na mão, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui tem algo que chama atenção sobre esse cavaleiro montado no cavalo branco. Veja que ele sai vitorioso e para vencer. Interessante analisar a palavra branco neste cavalo, que no grego é referente ao cavalo branco do Apocalipse 6. A palavra branco no grego é leukos e significa brilhante. Também traz o sentido de brancura, que chega a ofuscar ou claro. Agora veja que interessante, meus irmãos, quando vamos para Apocalipse 19, no verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Veja, meus queridos, esse cavalo de Apocalipse 19 é caracterizado com a mesma palavra, a palavra leukos. Ou seja, este cavalo é brilhante. E o texto deixa claro que o cavaleiro que está montado neste cavalo é Jesus Cristo, porque ele é chamado de Verbo de Deus. Veja no verso 12 ao 13 de Apocalipse 19. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto fino, tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sabemos, meus queridos, que ao ler as Escrituras, Satanás é expulso do céu, se torna trevas. Esta palavra trevas no grego, ela é skotos, que significa escuridão. A pergunta que eu faço aos irmãos é: este cavalo de Apocalipse 6, branco, tem cabimento ser o anticristo? Ali é brilhante. Sabemos que o anticristo está trabalhando a favor das trevas e as trevas não têm brilho. Em Gênesis fica claro que o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, verso 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. O brilho da luz, irmãos, não pode ser confundido com a escuridão das trevas. E Jesus é a luz do mundo, o que faz separação entre as trevas e a luz. A palavra é clara, que Jesus é a luz, que ilumina a todo homem. João, capítulo 1, verso 9, diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Veja que o evangelho de Deus, que é simbolizado nesse cavalo branco e no seu cavaleiro que é Cristo, ele veio ao mundo e ele ilumina todo homem a quanto que crerem no Cristo.
E nós, crendo no Cristo, nós passamos a ser corpo dele. Paulo diz, lá em aos Coríntios, né, que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então, este cavalo branco e este cavaleiro com um arco na mão, ele traz a figura de Cristo e também da igreja, que nós sabemos que na última semana, ali quando se iniciar a abertura do selo ali, né, que na visão de João se inicia a abertura do selo, é aonde a igreja está na plenitude que ela recebeu o poder de Deus. Né? Veja que lá em Apocalipse 11, a igreja é medida, lá no verso 1. Né? O templo é medido, esse templo que é medido é a igreja. E também Paulo diz que nós, né, vamos de dia em dia sendo edificados até chegarmos à plenitude de Cristo. E no último tempo ali, né, quando se iniciar a última semana, Deus vai derramar o seu espírito sobre a igreja. Então esse cavalo branco e o seu cavaleiro que sai vitorioso para vencer é Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Então somos nós ali figurado neste cavalo, Cristo e o seu corpo, né? Interessante. Agora, para os irmãos meditarem, irmãos, gostaria que os irmãos analisassem tudo que foi dito aqui com carinho, né? E quando você vai para Zacarias, você vê ali os cavaleiros, né, as carruagens de cavalos, e eles são enviados como ministros de Deus, né? E o que somos? Nós que cremos e aceitamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, guardamos seus mandamentos. Nós somos ministros. Então este cavalo branco, com um arco na mão, que sai vitorioso para vencer, é Cristo e a igreja. E nós venceremos em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra, a paz de Deus.